Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula. Um assunto terminando agora o sistema locomotor, né? E o último assunto, o sistema locomotor, miologia. Lembrando que nós já falamos de músculo, de ossos, né? A osteologia, falamos também das articulações, a sindesmologia. E agora nós vamos falar dos músculos, né? Basicamente, os músculos têm como conceito estudo dos músculos. É claro que quando a gente fala de músculo, a gente está falando, em sua maioria, da musculatura esquelética. Existem também outros tipos de músculos que eu vou falar mais à frente. Ele tem como principal função realizar contração, né, ou seja, diminuir o seu comprimento para que haja movimento ou até mesmo a manutenção da postura. Isso quando a gente fala de músculo esquelético, né? Ele vai compor cerca de 40% da nossa massa corpórea e vai estar, né, como se fazer presente como elemento ativo do movimento. Lembrando que os ossos e as articulações são elementos passivos, ou seja, eles dão suporte para que o músculo contraia, né, seja a força motriz ali na articulação. Então, ele é um elemento ativo do movimento, o músculo. Nós temos aí as características musculares. Primeira característica, elasticidade. O músculo tem a capacidade de se distender, de se alongar, né? Isso nós chamamos também de distensibilidade. Então, ele é fluável, né? Ele flui, ele aumenta de tamanho conforme nós o tracionamos. Lógico que ele tem que estar num estado de relaxamento muscular. Segunda característica, a excitabilidade. O músculo é excitável, é lógico, para que haja uma excitação, ele necessita de um impulso nervoso, e esse impulso nervoso ele vem de uma célula nervosa. E da célula nervosa nós temos ali a ligação entre a célula nervosa e a célula muscular, chamado de junção mioneural. Então, aquele ponto ali é o ponto chamado de placa motora também. Então, ele é excitável a partir da placa motora. A contratilidade, conforme nós já falamos, ele tem a capacidade de se contrair, né, e de relaxar. O que é a contração? Nesse desenho aqui embaixo a gente já pode ver essas duas linhas aqui, verde e preta, são chamadas de linha Z, e a linha Z ela vai compor o espaço, duas linhas Z, o espaço onde está ali o menor compartimento muscular, que nós chamamos de sarcômero. E quando esse sarcômero diminui de tamanho, diminui o seu comprimento, aí nós temos ali a presença de um sarcômero contraído, ou seja, o músculo tem a capacidade de contração, né? E ao contrário também de relaxamento. Vou explicar isso melhor logo à frente. A última característica muscular é a capacidade de condução de estímulo, então de propagação do estímulo, do impulso nervoso. Essa capacidade ela é uma característica mais evidente nas fibras musculares do coração, né? O coração também, que é um músculo, tem a capacidade então de propagação do impulso e de geração de estímulo, de contração. A própria célula muscular tem essa capacidade, né? Isso é importante ressaltar. Aqui nós vamos ter a classificação dos músculos no nosso corpo. Os músculos são classificados em musculatura cardíaca, onde tem ali 3 tipos de músculos, né? O músculo estriado cardíaco são 3, né? O músculo atrial, o músculo do miocárdio e o músculo que faz a conexão e condução de estímulos. Eles são um pouco diferentes, mas basicamente são deste jeito que está demonstrado aqui, né? As fibras são entrelaçadas e tem uma grande capacidade de contração e de contração contínua, né? Musculatura estriada esquelética, o próprio nome já diz, está preso ao esqueleto. Musculatura lisa
agora sim, são células mais simples, não são células paralelas e não possuem estriações. Estão presentes nos órgãos, principalmente, né, nos órgãos do sistema nervoso autônomo. Musculatura lisa, ela não possui estria, como a gente já falou, né? Agora a gente está falando de cada uma delas. A primeira delas que a gente está comentando é a musculatura lisa, então o próprio nome diz, ela é lisa, não possui estria. Ela vai estar na parede dos órgãos ocos, que vão produzir contrações rítmicas, e essas contrações são chamadas de ondas peristálticas, né? O movimento que acontece nos órgãos ocos, e nós são melhor observados no tubo gastrointestinal, nos movimentos peristálticos, são os movimentos que empurram, né, o bolo alimentar à frente. E aí a gente observa isso muito bem no esôfago, no estômago, nos intestinos, tanto grosso quanto delgado, na musculatura do útero, durante a contração no momento do parto, na uretra, nos ureteres e etc. No tubo respiratório, né? Outros locais, nós temos aí musculatura lisa, o baço, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, a parede dos vasos sanguíneos, onde nós vamos enxergar ali na túnica média a presença dessa musculatura que é capaz de realizar vasoconstrição e vasodilatação. A base dos folículos pilosos, que vai realizar a ereção dos pelos, né? Tudo isso tem musculatura lisa. Falando um pouquinho da musculatura cardíaca, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós vamos falar logo à frente aí, nas próximas aulas, de musculatura cardíaca propriamente dita, do sistema cardiovascular. Mas é o que vai constituir o coração. A maioria da musculatura cardíaca está no miocárdio. Ela é uma musculatura estriada e involuntária, ou seja, não depende, né, da contração consciente. Essa ação é comandada por impulsos gerados dentro do próprio coração, ou seja, as fibras musculares são capazes de gerar impulsos, né, nervosos a partir do nó sinoatrial e do nó sinusal. A musculatura esquelética, que é o objeto maior de estudo nesse momento, complementando o sistema locomotor, não cardiovascular, sistema locomotor, né? Ela é estriada e é voluntária, ou seja, ela tem inervação somática, né? Você depende de um estímulo consciente, né? A gente tem aí algumas exceções, como por exemplo o diafragma, que tem inervação dupla, tanto voluntária quanto involuntária. Também a musculatura do esfíncter anal, tanto voluntária quanto involuntária. Então você tem aí principalmente essas duas exceções, né? Então, como a gente já falou, o músculo esquelético ele está preso à extremidade do esqueleto, dos ossos do esqueleto, ou até mesmo do osso e cartilagem, né? Às vezes até mesmo de uma cartilagem, né? A musculatura esquelética ela possui 3 envoltórios: o endomísio, o perimísio e o epimísio. O endomísio, endo, significa dentro do músculo, né? Então ele vai envolver cada fibra muscular. O perimísio ele vai envolver um conjunto de fibras musculares, vai envolver, né, um feixe muscular, né? E o epimísio ele vai revestir o músculo como um todo, a superfície externa do músculo. Então aqui nesse desenho a gente pode observar, né, a fibra muscular constituída por várias miofibrilas, e é lá na miofibrila que nós vamos observar a presença do sarcômero. Aqui a linha Z, outra linha Z. Lá dentro do sarcômero, actina e miosina. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais disso. Aí então aqui uma miofibrila, várias miofibrilas, nós temos uma fibra muscular. Recobrindo uma fibra muscular, o endomísio. E um conjunto aqui de fibras musculares vai constituir um feixe ou fascículo. Aqui está sendo chamado de fascículo, mas podemos chamar também de feixe.
e esse feixe ou fascículo assim então sendo revestido pelo endomísio, né? O endomísio que vai recobrir ali o fascículo ou feixe. Então, um conjunto de fascículos ou feixe, aí sim forma o músculo, é o músculo como um todo, e revestindo o músculo como um todo, o epimísio. Lembrando que o prefixo epi significa em cima ou sobre. Essa camada de epimísio ainda é revestida por uma quarta camada que é chamada de fáscia muscular. A fáscia muscular ela vai estar presente, né, entre os músculos, separando um músculo do outro, ou até mesmo o músculo do tecido subcutâneo. Neste exemplo, nós observamos um corte transversal da perna. Por que eu sei que é da perna? Da região da perna? Porque aqui eu tenho a tíbia e desse lado a fíbula, e ela está interligada pela membrana interóssea. E aqui você consegue então diferenciar esses dois ossos. Porque outro motivo que eu sei que é aqui a perna, né? A gente tem no compartimento posterior da perna um volume muito maior muscular do que no compartimento anterior. E aqui a gente consegue identificar alguns músculos. Esse músculo maior é um músculo sóleo, né? Acima dele as duas porções do músculo gastrocnêmio. Esses três músculos constituem a musculatura da panturrilha, né? Que tem uma função também de melhorar o retorno venoso. Então aqui a fáscia muscular. Desse lado aqui a musculatura foi retirada para demonstrar justamente os compartimentos, né? Que a fáscia muscular, que está por cima aí do epimísio, ela vai formar compartimentos. E esses compartimentos, eles são muito bem-vindos. Entretanto, quando acontece uma fratura em um desses ossos aqui, poderemos ter aqui, né, a ruptura de vasos. Então aqui alguns vasos sanguíneos, tanto artéria quanto veia. Lembrando que quando ocorre uma fratura, os ossos poderão funcionar, né, cortando esses vasos. E quando você fratura o osso, ele forma uma lâmina, pode cortar esses vasos aqui, provocando hematomas e enchendo esses compartimentos de sangue coagulado, né? Então às vezes tem que tomar muito cuidado, e isso pode gerar aí a síndrome compartimental, que a gente pode estar discutindo em sala de aula ou até mesmo na nossa reunião aí durante os momentos de aula online, tá? Então aí pode gerar síndrome compartimental, que causa muita dor, né? E às vezes o paciente é liberado no pronto-socorro, é engessado, liberado no pronto-socorro, e logo em seguida, 2, 3, 4 horas depois ele volta com muita dor, né? Os mecanismos de contração da fibra muscular esquelética. Então, esse desenho aqui a gente já andou explicando, né? Mas é importante falar novamente aí que o sarcômero, a menor unidade dentro do músculo, é constituído basicamente de duas proteínas muito evidentes, né? Que é a actina e a miosina. Cada sarcômero, em cada miofibrila, você vai encontrar ali 1.500 filamentos de miosina e 3.000 filamentos de actina. Uma tem o dobro da outra, né? A miosina aqui compõe os filamentos grossos e a actina os filamentos finos, né? Então, tanto a actina quanto a miosina constituem grandes moléculas de proteína que são responsáveis pela contração muscular. Além dessas duas, você vai encontrar a troponina e a tropomiosina, que formam um complexo junto com a actina, né? Eu vou deixar depois uma explicação melhor de um outro vídeo abaixo no link aqui dessa videoaula, tá? Depois vocês olhem no link, vocês podem ver uma explicação bastante ampla em relação à contração muscular, que não é o objetivo maior dessa aula, né, para não gerar dúvida. Mas basicamente nós temos ali o filamento fino de actina, o filamento grosso de miosina.
A miosina possui cabeças, e essas cabeças elas têm uma alta atração pelo filamento fino de actina, né? Nas cabecinhas da miosina nós temos ali ATP para liberar energia para que ela possa movimentar, para que ela possa entrar ali no sítio de ligação da actina e puxar a actina, né? E realizar então a contração muscular, tá? Então aqui, ó, você tem um músculo bíceps, né, contraído e estirado, contraído e relaxado, e ao mesmo tempo a presença do sarcômero relaxado e contraído, né? A aproximação ali na parte vermelha as miosinas e o dobro, né, a quantidade tudo em azul das actinas, tanto de um lado como do outro. A miosina com as suas cabecinhas tracionando a actina, né, a partir aí da entrada de cálcio na célula, isso é importante. Nessa outra animação, observamos aqui o filamento fino de actina, essas bolinhas aqui em cor creme e essas linhas em azul, né, onde a gente tem ali o complexo tropomiosina, né, com a entrada de cálcio, troponina e tropomiosina com a entrada de cálcio. Onde é que a gente está vendo o cálcio entrar aqui? Essa bolinha amarela que chega ali na tropomiosina, se adere e faz ela girar para que libere o sítio ativo, para que a cabeça da miosina chegue até ali, né? Aí a cabeça da miosina tem alta atração pela actina, olha lá, se adere e puxa. Lógico que a cabeça tem atividade ATPásica, então essa bolinha verde é o ATP, aí o ATP transforma em ADP a partir de uma enzima que quebra, ó, que é esse cone cinza que chega em cima. Então o cone cinza chega e libera um fosfato, transformando o ATP em ADP, realizando então a liberação de energia para que a cabeça da miosina possa realizar, né, o movimento e consequentemente puxar a actina com seu sítio ativo livre, né? Lembrando que o sítio ativo então só fica livre com a entrada de cálcio. O cálcio tem que estar disponível na célula e eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas é principalmente a partir do impulso nervoso na placa, na junção mioneural, na placa motora, ok? Componentes anatômicos do músculo, né? Como a disciplina é anatomia, temos que pensar aqui na anatomia macro, né? O músculo é dividido basicamente em ventre muscular, ou seja, a parte que é capaz de contrair, onde nós temos lá os sarcômeros, onde nós vamos observar a contração muscular, é a parte mais vascularizada, correto? E é onde nós observamos toda a ação muscular, né? E também uma parte tendinosa, de tendões, né? Os tendões que ficam aí principalmente nas extremidades, tanto na extremidade proximal do músculo quanto na extremidade distal do músculo. Os tendões eles poderão ser na forma cilindroide, formando um cilindro, formando cabos, ou poderão ser nessa forma, na forma de aponeurose. Nesse exemplo aqui a gente tem o músculo latíssimo do dorso. É um músculo que fica na região posterior, na região aqui das costas, e na sua parte central a aponeurose em forma de lâmina, que tem a função, como eu já disse, de conexão, né, do ventre muscular e a parte óssea, aí, a região da coluna, e as cristas ilíacas aí na parte posterior do nosso corpo. Então só aqui mostrando finalmente, né, o ventre muscular, que a gente pode chamar de músculo propriamente dito, e a parte tendinosa, o tendão, que serve de elo de ligação entre a parte contrátil e o osso, né? Essa conexão do tendão com o osso é extremamente forte, muito difícil acontecer uma ruptura nesse ponto. Ali nós temos algumas fibras, né, chamadas fibras de Sharpey, e essas fibras, elas é muito difícil de acontecer ruptura. O que acontece normalmente é uma quebra do osso.
quando acontece uma lesão, quando acontece uma tração excessiva, uma quebra do osso. E aí você tem ali uma fratura por avulsão, ou seja, a retirada de um pedaço de osso. Mas a ruptura entre o tendão e o osso, isso é muito difícil de acontecer. O tendão, pessoal, ele é basicamente constituído, a constituição dele muito semelhante à do músculo. É lógico que ele não tem a capacidade de contrair, mas se você pegar um tendão, ele é dividido em fascículo, os fascículos em fibrilas, subfibrilas, microfibrilas, até chegar no tropocolágeno, basicamente então colágeno, o tendão, 95% dele constituído de colágeno. Falando um pouquinho agora de origem e inserção muscular, ou seja, onde o músculo começa e onde o músculo termina. Mas a definição correta é essa aqui. A origem do músculo, ou seja, onde ele começa, é a extremidade do músculo presa à peça óssea que não se desloca. E a inserção é a extremidade do músculo presa à peça óssea que se desloca. Então, se a gente for observar aqui, novamente, tendo como exemplo aí o músculo bíceps, ele está preso lá em cima, no tubérculo supraglenoidal, da escápula, e no processo coracoide. Então, se ele está preso lá em cima e a contração muscular que está mostrando aqui para a gente é uma contração muscular que está acontecendo no cotovelo, a peça óssea que se desloca é o antebraço. Então, qual peça óssea que se desloca? É a de baixo. Então, aqui vai ser a inserção. E que não se desloca lá em cima, lá na escápula, onde você tem lá as duas cabeças, as duas porções do músculo bíceps. Portanto, a origem do músculo bíceps, nesse movimento aqui, é lá em cima na escápula, tubérculo supraglenoidal e processo coracoide da escápula. E a parte que se desloca é aqui o antebraço, onde que ele fica preso ali no antebraço, é no rádio, na tuberosidade do rádio. Então vai ser a inserção do músculo bíceps. Cada músculo tem sua origem e tem a sua inserção. Os músculos são classificados de acordo com os tipos de fibras musculares. Então aqui você tem um músculo em paralelo, onde os fascículos são paralelos de acordo com o eixo longitudinal. Em ambas as extremidades os tendões são planos. Como exemplo a gente colocou aqui, também exemplo lá do Tortora, no músculo do livro do Tortora, o esternioide. Aí o músculo conhecido como esternioide. Fusiforme, músculo fusiforme, as fibras são quase paralelas, só que você vai ter tendões planos também. E esses tendões, essas fibras quase paralelas, elas vão se afinalar para os tendões. O diâmetro nas suas extremidades é menor do que na parte central. Então, se a gente medir o diâmetro aqui, ele é maior na parte central e menor nas suas extremidades, porque tem que afinalar para os tendões. Um exemplo disso, o músculo digástrico, o músculo bíceps, braquial, Esses músculos aí são em forma de fuso muscular. Outro tipo é que os fascículos vão formar círculos concêntricos, que poderão, inclusive, ter um orifício na sua parte central. Aí, aqui a gente tem um exemplo do músculo orbicular do olho, responsável pelo fechamento dos olhos. E também a gente tem um músculo, o esfíncter anal, também de forma circular. Outro tipo de músculo é o triangular. São distribuídos em uma área grande, uma área ampla, convergindo para um tendão central, e aí de aparência triangular. Músculo peitoral maior é um deles, músculo latíssimo do dorso também é outro tipo, e assim vai. São muitos músculos triangulares. Músculo peniforme, onde as fibras têm muita relação com uma pena, só a gente lembrar aí de uma pena de uma ave, a gente lembra sempre da galinha.
que é o que mais fácil, que todo mundo lembra da galinha. Então, pensa uma pena de uma ave, e aí você vai ter fascículos curtos relacionando, né, com o comprimento total do músculo. E esse tendão que vai estar no meio, você vai ter, né, ali fibras saindo desse tendão. Então, parece mesmo uma pena. Aí o músculo peniforme, aqui chamado de bipeniforme, pode ser chamado de bipeniforme, é o músculo reto femoral. É um exemplo. Um exemplo de músculo semipeniforme ou unipeniforme, né? Você vai ter fibras apenas de um lado. Aí o músculo extensor longo dos dedos, aí o extensor longo dos dedos do pé, né? Músculo multipeniforme, agora é um exemplo clássico aí do músculo deltoide, onde você tem vários músculos peniformes, né? Aqui no caso do deltoide são 3 músculos peniformes, 3 tendões invaginados ali no ventre muscular, né? Então o músculo multipeniforme, são vários tendões. E lógico que esses tendões vão confluir para um único tendão aí em uma das extremidades. Agora o último assunto, né, é falar um pouquinho da classificação funcional, porque até aqui a gente falou da classificação anatômica, né, a partir daquilo que a gente vê de estrutura. Agora de função muscular, você vai observar, né, os 3. Basicamente, tem outras classificações. Essa classificação é a classificação básica, né? Aí, o músculo agonista. Então, o que é um músculo agonista? O músculo agonista é o agente principal do movimento que está sendo realizado. O agente principal. Então, aqui a gente tem na figurinha a contração muscular, de novo, do músculo bíceps, e ele é o agente principal do movimento, né? O agente principal do movimento aqui, o músculo bíceps. Então ele vai ser o agonista. O antagonista é o que vai fazer o movimento contrário do agonista. Ele vai ser um movimento contraditório do agonista. Neste caso aqui é o músculo posterior do braço, conhecido também como músculo tríceps. O músculo tríceps, ele faz o movimento contrário do bíceps. No caso, o bíceps faz a flexão de cotovelo e o tríceps faz a extensão de cotovelo. E tem ainda um terceiro músculo, né, que é o sinergista, que é o auxiliador do agonista. Então, o sinergista é o músculo que vai auxiliar o protagonista, o agonista do movimento. Então, no caso aqui do bíceps, a gente tem ali o músculo braquial. O músculo braquial, que é um músculo que fica por baixo aqui, nós não estamos enxergando ele, ele fica por baixo do músculo bíceps e vai auxiliar na flexão de cotovelo, tá? Tem ainda outras classificações, né, músculos fixadores, né, e aí não estariam presentes aqui. A gente tem lá o trapézio, que seria um músculo fixador. Mas vamos ficar aqui nessa classificação mais simples, né? E assim a gente vai encerrar essa videoaula. Não podemos esquecer que isso tudo você vai poder estar estudando lá no capítulo 10 do livro, da última edição do livro do Tortório, Princípios de Anatomia Humana, 14ª edição. Ok, pessoal? Um abraço a todos, bons estudos, boas atividades, né? E tudo de bom para vocês.